Graça e paz, irmãos, do Discipulado Sem Fronteiras. Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos nesta noite. Estamos aqui para mais uma aula, a qual nós estaremos trabalhando novamente, uma das lições que trabalha a operação pneumática do Espírito Santo. E nós vamos trabalhar nesta noite o texto, ou o contexto da nossa lição, onde vai falar o discípulo e o fruto do Espírito Santo, uma lição maravilhosa, onde nós vamos trabalhar aqui alguns elementos teológicos de forma bem objetiva, mas com certeza vai nos dar aí bastante entendimento da palavra do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a todos os irmãos que estarão entrando aí conosco para nós trabalharmos esta temática, e nós vamos fazer uma introdução básica daquela que nós falamos na aula passada, que foi o discípulo e os dons do Espírito Santo. Depois nós vamos então adentrar na aula de hoje, que nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Então, só recapitulando as nossas lições agora sobre as operações pneumáticas do Espírito, nós trabalhamos a lição 9, o discípulo e o Espírito. E aí nós aprendemos um pouco sobre quem é o Espírito Santo, falamos sobre a questão de nos sujeitarmos a Ele como Senhor, e quem Ele é, uma pessoa, Ele é Deus e assim por diante. Na lição número 10 nós falamos sobre vivendo cheio do Espírito Santo, onde nós aprendemos um pouco sobre como receber o Espírito Santo e também nos submetermos a Ele. Na lição número 11, nós falamos sobre os dons espirituais, o que o Espírito Santo nos capacita a fazer na obra do Senhor através dos dons. E na lição de hoje, fechando então essa sequência, nós vamos falar então sobre o fruto do Espírito Santo. Então, para nós fazermos aqui uma pequena introdução daquilo que já foi falado, para recapitular e introduzir a lição de hoje, nós vamos ler o texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E aí, nós falamos sobre esse texto. E nós mencionamos na aula passada as classificações dos dons do Espírito Santo. E na classificação geral, que é uma organização a qual nós temos pelos dons e não pela sequência que eles são apresentados em 1 Coríntios no capítulo 12, nós falamos então sobre os dons de revelação, aonde o Espírito Santo capacita a igreja, capacita o cristão a conhecer pelo Espírito, através da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento e o discernimento de espíritos. Depois nós aprendemos sobre dons de poder, onde o Espírito Santo nos capacita a fazer, operar pelo seu Espírito através da igreja, que é o corpo de Cristo na terra. E aí nós aprendemos então sobre os dons de poder, o dom da fé. Nós aprendemos sobre dons de curar, que está no plural, porque são várias enfermidades, e também operação de milagres. Depois, no terceiro e último, a qual nós temos a classificação dos dons, os dons de inspiração. E aí é o Espírito capacitando a igreja, os cristãos, a falarem pelo Espírito. Profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. E aí nós trabalhamos então aquele contexto que fala sobre o capítulo 12 ao capítulo 14 de 1 Coríntios. E aí nós observamos que no capítulo 12, como nós lemos no primeiro versículo, não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. Ele vai então do versículo 8 ao versículo 10, ele vai apresentar os dons, e ali nós temos 9. Sabemos que em outros textos há mais dons espirituais, mas nós não vamos entrar no mérito. Depois nós vamos para o versículo 12 em diante, ele vai falar da igreja como corpo de Cristo. No capítulo 13, ele vai falar da excelência do amor, aonde muitos até dizem que o amor é dom. O amor não é dom, o amor é mandamento. Mas ali ele vai falar da excelência do amor. No capítulo 14, ele vai falar da manifestação dos dons que estão no capítulo 12, a qual ele trabalha a igreja como corpo. No 13, passa pelo ágape de Deus para então operar lá no capítulo 14. E para nós então contextualizarmos aqui mais um pouquinho, nós vamos também
fazer a leitura do capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo de número 8, que diz assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Esse texto é utilizado porque na aula passada nós terminamos falando, né, dos dons de inspiração. Nós falamos ali então sobre os dons, né, de profecia, língua estranha, assim por diante. E nós mencionamos a questão de sermos continuistas e somos, lógico, pentecostais. Cremos na atualidade dos dons. Com isso, nós observamos que esse texto é utilizado, vez por outra, por alguns cristãos que são cessacionistas. E eles então dizem que os dons do Espírito ficou, na verdade, até o primeiro século da era cristã e mais propriamente entre os apóstolos. Porque aqui diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, tudo que é em parte será aniquilado. É logicamente que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos, da vinda do Senhor. Né? E eles atribuem ao fechamento do cânon, ou canon, que seria em 397, né, o textos da Bíblia Sagrada, que foi então o fechamento ali do cânon, né, com um concílio. E aí nós observamos que aqui o apóstolo Paulo não está falando nada disso. Ele está falando, na verdade, o que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando vier? Vier quem? Nós estamos aguardando ao Senhor Jesus. Com certeza, ele está se referindo a quando Cristo vier, porque aí tudo que é em parte será aniquilado. Aí nós teremos uma intimidade mais profunda com o Senhor, porque tudo que é em parte vai ser aniquilado. Nós vamos conhecer a Ele face a face. Então, por isso que o texto, logicamente, dá a entender que ele está falando concernente ao advento do Senhor Jesus, que aí quando ele vier, tudo que é em parte será aniquilado. E com a aula de hoje, que nós vamos introduzir agora, nós temos então o fruto do Espírito Santo, que é o texto, né, de Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22 e 23. Mas o fruto, veja bem, irmãos, no singular, o fruto é um fruto com 9 virtudes excelentes. Mas o fruto é amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas não há lei. E nós temos então a lição número 12, o discípulo e o fruto do Espírito. Logicamente, irmãos, quando nós falamos de fruto, nós vamos analisar num contexto bem natural, né, da frutificação natural, quando nós plantamos, por exemplo, né, uma semente de laranja, com certeza futuramente vai ter uma laranjeira. Mas o fruto, ele vem na estação certa, no período certo. Porque se o fruto, ele for, na verdade, ou até mesmo a própria árvore em si, depois que ela tem um determinado tamanho, mesmo que fora de época, pode ocorrer, vez por outra, um fruto vir antes do tempo ou depois do tempo. Às vezes isso acontece, mas o fruto, quando ele vem antes do tempo ou depois do tempo, com certeza, é um fruto minguado. É um fruto onde não tem sabor. É um fruto onde muitas das vezes não é tão bem aproveitado. Então é por isso que quando nós observamos que alguém planta, outro rega, e o sol dá o crescimento, dá ajuda para que esta árvore venha de um broto a crescer e se tornar uma grande árvore, e depois ela dar o fruto na estação certa, no momento certo, assim é na vida do cristão. Quando nós falamos de fruto, alguém plantou a semente do Evangelho, alguém ajudou a irrigar, colocando ali um pouquinho de água, mas Deus deu o crescimento. E ele começa a crescer e com o tempo certo, na estação certa, num determinado tempo, ele então, com certeza, dará fruto para a glória do nome do Senhor. E como nós vimos, o fruto do Espírito, ele é, na verdade, no singular, um fruto com 9 virtudes excelentes. E alguém pode achar que, às vezes, por ter, vamos dizer assim, uma certa facilidade para amar, acha que tem mais fruto do que outras pessoas.
De repente, uma outra pessoa desenvolve mais o elemento de bondade. Às vezes acha que ela então é mais frutífera do que outra. Quero dizer aos irmãos que essas 9 virtudes excelentes, elas compõem o caráter cristão na vida do cristão, que é a igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na face da terra, para desenvolver, mediante a graça do Senhor, o Espírito Santo, para que ele possa então caminhar em jejum, oração, consagração, estudo da palavra, passando por determinadas situações, muitas vezes até adversas, mas buscando sempre estar pautado na palavra de Deus. Ele terá o fruto do Espírito Santo na estação certa e no momento certo. E com certeza, alguém pode até ter uma facilidade ou outra em algum elemento, em alguma virtude, mas isso não quer dizer que nós não temos ou não tenhamos todos os elementos ou todas as virtudes do Espírito. Até porque o Espírito Santo habita em nós e nós precisamos desenvolver também na nossa vida em todas as áreas, em todos os aspectos. E aí nós vamos ver também que a nossa lição, quando nós observamos esse contexto do texto de Gálatas 5:22, nós vamos ver que o fruto do Espírito ele contrasta contra, na verdade, as obras da carne. E aí nós observamos que lá no capítulo 5, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo fala que o nosso espírito, ou o espírito, milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito de Deus, na verdade. E ambos são opostos. Então, quer dizer, há uma guerra interior em cada cristão pelo fato das obras da carne serem manifestas. E aí você vai ver que há uma afinidade, a saber, murmuração, heresia, bebedices, glutonarias, pelejas, porfias, facções, inimizades, heresias e assim por diante. Então vai lutar nos nossos membros contra a vontade do Espírito. E quando estamos na vontade do Senhor, nós vamos então desenvolver o fruto do Espírito Santo, que é o caráter cristão, que é o amor. E aí você vai ver que é o carro-chefe. Porque quando nós falamos lá da introdução de 1 Coríntios, ali quando fala sobre os dons, e aí nós vamos fazer um paralelo, os dons seriam como as folhas de uma árvore, que tem a sua função e é necessária e essencial para a vida da árvore. Mas ela precisa gerar o fruto, e o fruto é que vai condizer e dizer que árvore é aquela. Então no pé de laranjeira você vai colher laranja. E aí, da mesma forma, na vida do cristão, você vai poder ver fruto na vida dele conforme Cristo, conforme as pessoas verem Jesus em nossas vidas, em nossas palavras, em nossos atos, em nossos procedimentos. E aí nós vamos observar que o fruto, então, demonstra que árvore que é aquela. E aí nós vamos observar, por exemplo, a nossa pequena introdução agora, já diretamente na aula 12, nós temos aqui o que é o fruto do Espírito. E aí nós vamos ver aqui, tornando por base aquilo que a natureza nos revela, nós aqui já mencionamos de antemão, o fruto demonstra 2 aspectos, elementos básicos. Quais são? O fruto significa resultado de um trabalho, como nós falamos, e também fruto demonstra a qualidade da árvore. Depois nós temos a natureza do fruto do Espírito. Assim como na natureza o fruto demonstra o resultado de um trabalho e a qualidade da árvore quando a Bíblia se refere ao fruto do Espírito Santo. Está querendo demonstrar-nos, primeiro, resultado do mover de Deus em nós. E segundo, qualidade da vida que mantemos com Deus. Naturalmente o homem está perdido no pecado, porém, por Cristo Jesus, somos transformados em novas criaturas. Como diz 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aí nós vamos observar, então, o fruto do Espírito.
A nossa lição, ela dá o entendimento, nós vamos trabalhar de forma como sempre estamos mencionando aos irmãos, de forma sucinta, objetiva, para que não venhamos a tomar muito tempo, para que possamos então conseguir fazer uma aula mais objetiva, né? Porque na congregação, como já explicamos aos irmãos, as aulas têm por durar ali mais ou menos 1h10, 1h15, entre 1h10 e 1h20 minutos. Mas aqui nós estamos trabalhando de forma objetiva e sucinta, né? Introdutória, com os pontos específicos para termos aqui uma aula mais, vamos dizer assim, mais reduzida, resumida. Aí nós temos ali a natureza do fruto do Espírito. O fruto do Espírito representa expressões do caráter cristão. Olha só, irmão. Quando nós temos o fruto do Espírito, as pessoas conseguem ver Cristo em nossas vidas. Tá? Depois, o fruto do Espírito representa também a maturidade cristã. Nem tudo que a pessoa pensa, ela deve falar. Nem tudo que ela é confrontada, ela deve responder. Então tem que ter maturidade. E para se ter maturidade, se faz necessário ter o fruto do Espírito Santo. Porque o final de todos os elementos, de todas as virtudes, seria o domínio próprio, o último, né? Que é a temperança. Contra essas, que aí é lógico que as 9 virtudes, não há lei. Então, com certeza, nós precisamos, em nossos atos, em nossas atitudes, em nosso palavreado, termos, na verdade, prudência, equilíbrio e andarmos na vontade do Senhor para estarmos pautados pela palavra de Deus em obediência a Cristo e desenvolver o fruto do Espírito Santo. E aí nós temos também o nosso segundo tópico. Então, o primeiro tópico, a natureza do fruto do Espírito, vai trabalhar esses 2 elementos breves, a qual nós mencionamos aos irmãos. O primeiro, o fruto do Espírito representa expressões do caráter cristão. E o segundo, o fruto do Espírito representa a maturidade cristã. Segundo tópico, virtudes ou qualidades do fruto do Espírito. Nós vamos mencionar uma após a outra de forma sucinta, como já mencionamos de antemão. Veja bem, virtudes ou qualidades do fruto do Espírito, qualidades universais. Quais são? Amor, alegria e paz. Veja bem, são virtudes direcionadas ao nosso relacionamento com Deus. Aí o amor vai partir, né, daquilo que nós já conhecemos no Novo Testamento, que o amor é mandamento. E lógico que o amor de Cristo é o amor ágape, o amor de Deus é o amor ágape. Nós temos outras definições que nós não vamos adentrar aqui, mas nós temos então outras classificações de amor que o grego nos apresenta, sendo que na nossa Bíblia em português você consegue ver, por exemplo, em algumas traduções como Almeida Corrigida, trabalha a palavra caridade, que seria o amor na prática, que com o passar do tempo ganhou outras, vamos dizer assim, outras conotações, outras aplicações. Depois nós vamos observar que depois foi passado para a palavra amor, que é uma palavra mais abrangente, que é uma palavra onde define melhor a questão do amor dentro dos seus aspectos, dentro dos seus contextos, né? Que aí nós vamos ver que em cada contexto nós teríamos então uma aplicação da palavra amor, que seria uma questão de semântica também. Aí nós vamos ver que temos vários textos, nós não vamos adentrar nos mesmos, né? Mas aqui pelo menos mencionar alguns. Por exemplo, 1 João 4,8, né? A Bíblia fala que quem não sabe amar não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu até costumo dizer que falar de amor muitas das vezes é até fácil, só que é muito difícil praticarmos. E aí nós precisamos andar na vontade do Senhor, porque aí eu creio, porque o próprio Cristo falou lá em João, capítulo 13, versículo 34 e 35, ele diz que novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Então não é apenas amar como Jesus falava e como tínhamos lá no Antigo Testamento, amar o próximo como a si mesmo. Agora, no Novo Testamento, nós temos que amar como Cristo amou. E aí nós seríamos conhecidos como seus discípulos. Então isso é muito importante nós analisarmos, porque não é fácil nós praticarmos esse mandamento que é o amor.
né? Então nós temos lá João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra no grego, hopisteuin, quer dizer continuamente nele crer. Então quer dizer, nós precisamos continuamente crermos na palavra do Senhor e no que a palavra do Senhor nos ensina. Aí nós vamos observar 1 João 3,16, que nisto conhecemos o amor, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, irmãos, eu vou parar por aqui porque são vários textos que nós poderíamos aqui mencionar aos irmãos. Mas é apenas para darmos uma pincelada, então, nesta primeira virtude, que é o carro-chefe do fruto do Espírito, que seria o primeiro, o amor. Depois nós temos, então, gozo ou alegria. Trata-se daquela qualidade de vida que é graciosa e bondosa, caracterizada pela boa vontade generosa nas dádivas aos outros, resultante de um senso de bem-estar, sobretudo de bem-estar espiritual por causa de uma correta relação com Deus. E aí, irmãos, a alegria nós poderíamos citar em situações aí bem dificultosas, como o caso de Estevão, que estava sendo apedrejado até a morte, e ainda assim ele não pediu juízo contrário àqueles que o estavam apedrejando, mas disse que o Senhor, tivesse misericórdia. Então, irmãos, nós poderíamos citar aqui Estevão, outros textos também que nós não vamos adentrar, mas apenas mencionar aos irmãos para que nós possamos ter aí pelo menos um parâmetro básico, para que possamos então mencionarmos cada uma das virtudes e, como eu disse aos irmãos, na congregação a gente trabalha a aula um pouco mais a fundo, porque nós contextualizamos um pouco mais com elementos bíblicos, tá? Mas aqui pelo menos citando alguns. Depois, paz. Trata-se de uma qualidade espiritual produzida pela reconciliação, pelo perdão dos pecados e pela conversão da alma transformada segundo a imagem de Cristo. Por exemplo, Romanos 5,1, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. E aí nós temos paz com os demais, porque aí Jesus fala que ele nos daria uma paz que não a que o mundo dava. E ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então quer dizer, através de Cristo, nós temos então, Romanos 5,5, que o amor é derramado em nossos corações, que é o primeiro que nós mencionamos, e agora nós temos então a alegria, o gozo, e agora a paz. Então nós temos paz com Deus, somos justificados mediante a fé, daí nós temos paz com Deus. Depois nós temos aqui então qualidades sociais. Então essas eram as qualidades gerais, onde nós temos as virtudes direcionadas de forma universal. Agora nós temos as qualidades sociais, porque essas, nós, vamos dizer assim, utilizamos mais no nosso dia a dia uns para com os outros. E aí nós vamos ver aqui, longanimidade, benignidade, bondade. São virtudes direcionadas ao relacionamento entre os cristãos, entre a igreja de Cristo. E aí nós vamos ver longanimidade. Eu sempre faço ali com os irmãos uma pequena aplicação de junção de 3 vocábulos. Longanimidade. Então, long, de espera. Nime, vem de ânimo. Idade com bondade. Esperar com ânimo e com bondade. E aí nós vamos, por exemplo, analisar dentro desse contexto que não é apenas esperar por esperar, mas é esperar com ânimo e com vontade. E com bondade e com vontade. E aí nós vamos observar, irmãos, por exemplo, aqui, é uma qualidade, a longanimidade é uma qualidade atribuída a Deus, tá? Que Deus é longânimo para conosco. Ele tem tolerado pacientemente todas as iniquidades do homem. É que nem está lá na epístola de Pedro, que um dia para Deus é como 1000 anos. Deus não retarda sua promessa, antes é longânimo, para que aqueles que ainda não alcançaram venham ser salvos, e Ele não quer que ninguém se perca. Então Deus não quer que nós não venhamos a se perder, e ainda quer dar tempo para, está sendo longânimo, dá tempo para que outras pessoas sejam alcançadas. Por isso que nós devemos pregar em tempo e fora de tempo,
como o apóstolo Paulo mencionou a Timóteo. E nós devemos fazer isso, irmãos, para a glória do nome do Senhor. Aí nós vamos observar que aí nós temos mais abaixo a benignidade e a bondade. São muito semelhantes. Na benignidade, benignidade no original grego significa bondade ou honestidade. O crente que possui esta virtude, ou a pessoa, é afável e gentil para com os seus semelhantes, não se mostrando inflexível e amargo. Depois nós temos a bondade. Representa a generosidade que flui de uma santa retidão por Deus. Se antes você praticava o mal, fazia maldades, agora é bom para com todos, sem acepção de pessoas. Que bom, irmãos, na nossa vida cristã nós encontrarmos pessoas benignas, pessoas boas no reino de Deus. E lógico, há muitas pessoas éticas fora que ainda não conhecem a palavra de Deus, que ainda não experimentaram esses elementos, não experimentaram, na verdade, estas virtudes graciosas, maravilhosas, que é o fruto do Espírito com 9 virtudes excelentes. Depois nós vamos ver aqui as demais qualidades. Fidelidade, que aí, irmãos, é, na verdade, a fé. E nós já falamos aqui, desde a aula O Discípulo e a Fé, que a fé trabalha alguns aspectos. Por exemplo, a fé como fé natural, que seria uma fé que todo ser humano tem. Por exemplo, Romanos 1:20, os atributos invisíveis de Deus, tanto seu poder quanto a sua divindade pode se observar por aquilo que foi criado. Então, nós podemos ver que uma pessoa pega um ônibus, vai até o centro, ele crê que vai chegar até o centro. Isso também não deixa de ser uma confiança, uma fé natural. Alguém joga lá em algum jogo da sorte, que aí ele está jogando para ganhar. Então ele tem fé que vai ganhar, vamos fazer uma fezinha. Então quer dizer, uma fé natural. Depois nós temos a fé para a salvação, que aí nós temos lá Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Depois nós temos a fé como dom espiritual, que aí é uma questão de fé sobrenatural, para a operação de prodígios, milagres e maravilhas. E depois nós temos a fé como fruto, que é aquela pessoa que você olha para ela, mesmo que ela passando dificuldade, problema, muitas das vezes não transparece, e ela consegue andar de forma convicta, as pessoas olham para ela, não que ela não passe problema, porque todo mundo passa, mas ela consegue viver pela fé, tendo o fruto do Espírito, e dentre as qualidades, as virtudes, os elementos, ele tem a fé, que é a fidelidade. Não larga Cristo por nada, busca estar sempre na vontade do Senhor, mesmo tendo pouca força, não negou a palavra, não negou o nome do Senhor, e o Senhor um dia também não nos negará e não a negará. Aí nós temos também, por exemplo aqui, fidelidade, mansidão, temperança, que é o domínio próprio. Fé, fidelidade, nós mencionamos aqui pelo menos alguns aspectos de forma bem rasa, bem curta, irmãos? Para sermos bem objetivos. Não é fazer uma aula simplista, mas também não podemos entrar em muitos pormenores. Depois, mansidão. Trata-se de uma submissão do homem para com Deus e em seguida para com o próprio homem, que é uma coisa tão difícil, irmãos. Nos nossos dias, nessa sociedade do século XXI, nós encontrarmos pessoas que são mansas, pessoas que se submetem àquilo que é a autoridade constituída na igreja ou fora da igreja. Então, muito difícil nós encontrarmos hoje pessoas com essas qualidades. E ainda assim, nós precisamos estar cada vez mais com o Senhor para poder demonstrar aquilo que Cristo tem sido nas nossas vidas e podermos praticar o fruto do Espírito, que é o caráter cristão no nosso interior, no caráter de toda a igreja, e também dando maturidade para que possamos andar na vontade do Senhor. Porque o texto diz, contra essas não há lei. Alguém pode ter até um dom, mas não ter o fruto. E se não tiver o fruto, não é salvo, porque quem salva é Cristo. Mas ele, salvo em Cristo, ele vai demonstrar as qualidades do fruto do Espírito. Contra essas não há lei. E aí nós vamos ver aqui, por exemplo, mansidão ainda. A mansidão
é o resultado da verdadeira humildade, que nos leva ao reconhecimento do valor alheio e à recusa de nos considerarmos superiores. Jesus disse lá no Sermão do Monte, lá em Mateus 5,5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha só, irmãos, tem promessa para quem é manso na presença do Senhor. Depois nós temos a temperança. A temperança, na verdade, parece ser o somatório de tudo, né? Que aí trabalha aqui, por exemplo, nas palavras. Aí nós temos o texto lá de Tiago, capítulo 3, que a língua é um pequeno órgão, mas que se gaba de grandes coisas. Na verdade, ela é como um pequeno leme, né? Um navio é tão grande, mas é guiado por um pequeno leme. Nós colocamos freio na boca do cavalo, mas nós, por muitas vezes, não conseguimos refrear a nossa língua. E Tiago fala que quem consegue refrear a sua língua é perfeito varão. Como não existe ninguém perfeito, irmãos, com certeza, nenhuma intensidade menor ou maior, nós todos acabamos, de alguma forma, errando. É muito fácil, às vezes, criticar os outros. Agora, numa aula, dizer que você também erra, não é muito fácil. Mas eu busco e peço a Deus graça, misericórdia, para que eu consiga vencer, para que os irmãos consigam vencer o máximo que pudermos diante da presença do Senhor, para que possamos, então, cuidar da nossa língua. A Bíblia fala em Tiago também que é como uma fagulha que coloca fogo numa floresta. Com ela bendizemos a Deus e amaldiçoamos ao irmão, que é a imagem e semelhança do Criador. Pode, porventura, jorrar da mesma fonte água doce e água amargosa? Então, quer dizer, irmãos, nós não podemos deixar cair, em descrédito aquilo que nós podemos fazer as pessoas darem crédito, que é aquilo que nós falamos. E nós não podemos partir de outro texto, senão onde Jesus fala que nosso é sim, sim, não, não. O que proceder disso, passar disso, é de procedência maligna. Então, que o nosso falar seja sim, sim e não, não. Não possa ter meio termo, não possa ser lubidraoso, enganar alguém, alguma situação, mas que nós possamos viver a verdade da palavra de Deus e termos o fruto do Espírito Santo. Então, nas palavras, por exemplo, nas ações, Então, nós precisamos ter atitudes condizentes com o reino de Deus, com a palavra de Deus. Para nós concluirmos, irmãos, porque eu vejo que meu horário já foi um pouco adiante, nós temos também nas ações e também nos nossos pensamentos, que é uma luta constante que todo cristão acaba tendo, que é lutar contra os seus pensamentos. Também nós devemos fazer isso, substituir aqueles pensamentos negativos por coisas que estão ligados à vontade de Deus, à palavra de Deus, através de hinos, através de mensagem, através de estudos, através de uma vida condizente com o Evangelho. Então, irmãos, para nós concluirmos a nossa aula, o fruto do Espírito é produzido na vida de alguém que vive, não é produzido na vida de quem vive de qualquer maneira, jamais. O cristão precisa dedicar-se à oração e estudo da palavra de Deus e passar por várias situações adversas para alcançar o crescimento espiritual. Até porque todos nós passamos, irmãos? Então, na próxima aula, o discípulo e o evangelismo, uma aula maravilhosa. Tenho por certo que nós iremos aprender bastante com a palavra de Deus, também nesse tema maravilhoso. Que essa aula possa ter sido uma aula produtiva na sua vida e que você possa colocar em prática tudo aquilo que nós ensinamos. Lógico que foi de forma bem objetiva, mas que você possa pegar um traço ou outro e caminhar dentro de um estudo mais a fundo da palavra de Deus e poder praticar a palavra de Deus. Amém? Então nós vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor por esta noite maravilhosa.
Senhor maravilhoso Deus e eterno Pai, te agradecemos e te louvamos por esta oportunidade, a qual o Senhor nos concedeu de falarmos um pouco sobre o fruto do Espírito. Obrigado por tudo, abençoe e capacite a cada um dos irmãos que aqui estão, para que possam ser cheios da presença do Senhor. Obrigado por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos, em nome do Senhor Jesus.